Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Riso, está no ar mais um episódio do Estúdio Sim. Hoje temos Minas Tênis Clube aqui no estúdio. Esse clube que é referência no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre o clube, suas polêmicas e também sobre a nova eleição. E hoje estamos aqui num formato diferente. Temos 3 convidados super especiais para a gente bater um papo que promete. O ex-atleta e ex-presidente do Minas Tênis Clube, Luiz Gustavo Miranda, a candidata ao Conselho do Minas, Patrícia Xavier, e também o candidato à reeleição do Conselho do Minas, Felipe Martins. Sejam muito bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui no estúdio para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e muito bacana. Muito obrigada por terem aceitado. Carol, nós que agradecemos, né? E Felipe, Patrícia, está aqui no estúdio Sim. E para a gente poder estar falando de um assunto que a gente está enraizado na gente, que é sobre o Minas Tênis Clube, né? Essa instituição maravilhosa que tanto contribuiu na vida da gente. Então, agradeço a oportunidade, né? Nós também estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês. Ai, a gente que agradece, viu? Então vamos lá, Luiz, vou começar perguntando para você. Você já foi presidente do clube, mas sua história com Minas começou bem antes. Não é? Me conta um pouco sobre essa ligação Luiz e Minas. Todo mundo que eu lembro que era menino, chegava assim na casa das pessoas, né, falava, meu pai foi campeão de vôlei, meu pai foi campeão brasileiro. Toda casa tem um campeão brasileiro de alguma coisa, né? E aí, para o Luiz Gustavo, quando eu falo assim, eu fico até meio tímido, porque eu já sabendo disso, né? Fui na Olimpíada, o cara deve olhar assim para mim, mesma coisa que eu olhava para os outros, né? Vem esse cara contar mentira. Luiz Gustavo em Olimpíada, ninguém sabe quem que é Luiz Gustavo, né? Que foi na Olimpíada. Oscar, Marcel, Adilson, Gil, os carioquinhas da minha época, todo mundo sabia, né? Mas eu vou te falar porque que ninguém sabia. Eu era reserva do Oscar. Então, reserva do Oscar não entrava na quadra de jeito nenhum, né? Então, eu fui na Olimpíada de 1980, realmente, e na época o Ari Vidal, né, antes disso, o Ari Vidal, naquela época o Cláudio Mortari foi técnico, o Ari Vidal, que foi aquele técnico daquela equipe que foi famosa, que ganhou em 87 nos Estados Unidos, o Pan-Americano lá dentro dos Estados Unidos, e o Ari Vidal chegava para mim e falava para mim e para o Marcelo Vido, que eram os reservas do Oscar e do Marcel. Porque todo técnico, para orientar a equipe, manter a equipe motivada, fala, a equipe não tem reserva nem titular, todo mundo é reserva titular para todo mundo tentar ser titular do time e melhorar. O Ari Vidal chegava para mim e para o Marcelo Vido e falava, vocês dois são reserva, vocês não vão entrar na quadra, só se ele fizer 5 faltas ou machucar. Então, eu falo, Luiz Gustavo assim, a turma fala, pô, nunca jogou, mas foi na Olimpíada, assim. Mas minha história começou muito cedo com meu pai, né? Meu pai era um fã de esportes, foi diretor do clube por alguns anos, e ele praticamente obrigava a gente a praticar esportes. Então foi uma época de muita ligação, né, com a família, que ele começou a me levar para o clube e tal. Entrei na escolinha de basquete, aí não é contar, mas só 2 jogadores da história do Minas de 87 anos que chegaram na Olimpíadas, que saíram da escolinha do Minas. Então o professor João Bento, né, foi meu professor naquela época, e então eu saí da base do Minas, comecei a chegar em seleções mineiras, até chegar em seleção brasileira, e não era uma coisa muito fácil não, porque igual quando você tem seleção mineira, tem Minas, ginástico, barroca, essas coisas, tem aquelas panelinhas que isso é normal, né? Uhum. Quando você sai de Minas Gerais e tenta chegar numa seleção brasileira, é muito complicado. É um barrismo fantástico, né? E como os centros eram Rio de Janeiro, São Paulo, você saía daqui e chegava lá em São Paulo, cara, fora do ambiente seu, maioria, né, paulistas e cariocas, então não era fácil. A primeira seleção brasileira que eu peguei, contando minha história no Minas, né, com 17 anos, eu fui para São Paulo e no primeiro corte já corta assim, 30, 40 pessoas, convoca não sei quantas pessoas. Quando nós ficamos debaixo do estádio do Pacaembu, num frio danado de julho, e que a água saía uma água fria não tinha chuveiro, saía da parede, um cano da parede.
E eu tenho que ser muito agradecido, que venho de uma família que deu muita oportunidade, estudei em colégio bom, morar em colégio bom. E minha mãe me ligava, como é que tá aí? Como é que tá? Não, estou no hotel aqui espetacular. A água é fria, dormi num beliche com 20 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Pois bem, eu acabei que eu fiquei nessa seleção, foram cortando, tinham 20 pessoas, no final só tinha eu e mais um, e no último dia de corte, esse cara foi cortado antes, ele teve a notícia antes, e eu fiquei. Quando eu fiquei, não fui cortado da seleção, ficar entre os 12, o Oscar estava na seleção, e nós somos campeões sul-americanos. Uhum. Eu fiquei lá naquela felicidade, ligar para minha mãe, meu pai dar notícia que eu estava entre os 12, e é muito difícil um mineiro Sim. ficar entre os 12. Aí, quando eu cheguei no meu quarto, só sobrou a minha sacola, não tinha nada, roubaram tudo, levaram nada, não tinha nem roupa, tinha a roupa do treino. Aí, gente, como é que eu vou chegar lá em casa e falar à minha mãe que eu fui roubado? Enfim, eu estou falando isso porque é o seguinte, não é fácil chegar numa seleção brasileira você vindo de um estado igual Minas Gerais. E essa oportunidade que o Minas me deu, eu tenho que reconhecer o resto da vida. Tive meus feitos, né? Mas as oportunidades que o Minas me deu foram muito grandes. Passando essa seleção, Minas Gerais tinha sido campeão brasileiro de seleções, Minas campeão brasileiro de clubes, fomos para a seleção, campeão sul-americano de clubes. Aí foi convocado pela primeira vez na seleção adulta. Aí é complicado, mais uma vez complicado, porque eu com 17 anos cheguei na seleção adulta, todo mundo já massa muscular, eu era muito voluntarioso, né? Tem algumas formas, dentre muitas formas de se destacar no esporte, né? É por talento, determinação, que são esses ídolos aí. Eu tinha mais determinação que talento, né? Então, quando eu cheguei na seleção adulta, com 30K, eu falei, só tem um jeito aqui, mostrar muita determinação e tal. O fato é que eu fui com tanta determinação, tudo aparecia, tudo eu estava lá no meio, que o Ari Vidal, que era técnico, não me cortou. E eu fui ficando na seleção. Aí no final, todo mundo tinha certeza que eu ia ficar entre os dois, com 18 anos, 18 anos na primeira seleção adulta, para ir para um pré-olímpico. E quando chegou no último dia, eu falei, pô, não vou ser cortado. E o Marquinhos, que era uma referência, o capitão do time, falou, ele chamava de Mineirinho, você vai ficar na seleção. E quando chegou no último dia, que chama de suja-roupa, né, que vai lá só para sujar roupa, que é na véspera da viagem, e o Ari Vidal ia falar os 2 últimos cortes. Quando eu cheguei, entrei no ônibus, já doido para o treino chegar, e ele falou, olha, você é muito novo, tem 2 pessoas com 24 anos, que são mais velhos, mais experientes, então, na verdade, você vai ser o corte. Ele me cortou antes do treino. E foi uma das boas coisas que eu fiz na minha vida, que eu não revoltei, fui lá, treinei, fui um dos melhores do treino, fui cortado, 2 anos depois eu estava na Olimpíada. Aí depois fui morei 1 ano nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa, depois joguei 1 ano no ginástico, e depois morei em São Paulo 3 anos jogando no Corinthians. Então essa foi minha ligação esportiva. Depois casei com alguém que eu conheci no clube, né, que eu conheci aos 18 anos de idade, já tinha 16, namorei 7 anos, e casamos, estou casado até hoje. Tivemos 3 filhos, todos foram atletas do Minas, nenhum atleta de destaque, mas todos formaram amizades. Só o menino do meio, que as principais amizades deles não são do Minas, mas tanto a minha menina mais nova como a mais velha, os principais amigos deles foram pessoas que conheceram dentro do Minas. Agora, Carol, só até um comentário que eu falava, como que seria importante você poder se associar também ao Minas. Atleta olímpico, você vai conhecer poucos, como o Luiz, que de sócios, de filho de sócios, chegaram a ser um atleta assim, de ponta, de destaque. Agora, o mais comum no Minas é você ver o vínculo e a paixão que um pai tem em ser passado para o filho.
E quando minha esposa engravidou, eu só pensava em devolver o que eu recebi dos meus pais, que é poder dar para ela a oportunidade dela ser criada no mesmo ambiente que eu fui. Uhum. Eu comentava até com o Luiz as coincidências. Tem alguns colegas nossos de conselho que eu conheci na peteca com 12 anos, outro eu conheci no tênis. E o bacana lá no Minas é que é como se a portaria fosse quase que um portal. Você deixa muita coisa para fora, principalmente coisa negativa. Sempre foi assim. E você se liga às pessoas que estão ali simplesmente pelo fato de serem minastenistas. Acaba virando uma família, né? Também. E de repente você começa a criar um vínculo que é um vínculo quase familiar, mas o que faz o Minas ser o Minas não é piscina, não é quadra, é porque nós temos valores, que são valores que acabam sendo comuns a todos nós e que vão nos aproximando cada vez mais. E é bacana porque quando a gente encontra com esses nossos amigos fora do clube, é como se na hora que você o visse, você tivesse a sensação da presença daqueles valores no lugar que você está. Então, Minas acaba sendo não só importante para a comunidade que frequenta, mas a possibilidade de nós expandirmos. Para quem não tem a nossa oportunidade, para que eles, de alguma forma, eles consigam também receber um pouco desses valores que, historicamente, nós estamos completando 87 anos. E a solidez do clube é que, desde a fundação, ele vem com o seu DNA de usar o esporte, a cultura e o lazer para formar cidadãos, basicamente. Eu, na hora de escolher uma escola para os meus meninos, eu e minha esposa, bem afinados, falamos assim, nós queremos uma escola que não atrapalhe a rotina dele no Minas, porque eu hoje, profissional, eu tenho a profunda gratidão, porque boa parte dos valores que eu preciso para conseguir ter sucesso no meu trabalho são valores que eu conquistei na minha rotina do clube, seja nos esportes, na convivência. Às vezes o que parece ser lazer vai muito além do lazer. Sim. Porque ali a gente consolida valores. Então, atleta olímpico ali é difícil encontrar, mas a história, uma história de pai para filho, é o que a gente mais vai ver, não é, Luiz? Exatamente. Então, só finalizando isso aí, foi para o esporte, eu virei 6 anos diretor de esportes, depois 3 de presidente. E o que o Felipe está falando aí, né? Quando você assume uma responsabilidade dessa, né, é um cargo voluntário, né, sem pretensão nenhuma, você fala muito em retribuir, né, o que o clube fez para você. Então, é que o Felipe está falando. A gente, quando toma a decisão de assumir um propósito, uma causa dessa, o peso que tem dessa formação, da vontade de retribuir tudo, é o que direciona a gente. Então, isso aí que ele falou, realmente é o que pesa nas nossas decisões, da gente ser um voluntário e poder retribuir tudo que o clube fez para a gente. Na minha vida, aproximei com meu pai, aprendi com os técnicos, professores, né? Porque a Patrícia já viveu em quadra, foi atleta, técnica, hoje tem outra profissão. Mas sabe o tanto que é importante na sua formação os valores que esses técnicos, instrutores enraizam em você. Então, que você leva para o resto da vida. Então, realmente, as amizades, essa formação toda só para complementar isso que o Luiz falou dos valores, né? Eu fui atleta do Minas também, então vivi muito essa cultura do esporte do Minas, né? Eu sou sócia há 22 anos. E hoje eu pratico triatlo amador no clube, né? Eu treino natação, bicicleta e corrida, e a gente participa de competições de triatlon pelo Minas, né? Eu visto a camisa do Minas e vou competir pelo Minas, hoje aos 50 anos. Gente, que legal. E eu carrego essa história dessa cultura dos valores do esporte, e eu falo com as pessoas que estão indo competir comigo, que talvez não tivessem essa vivência que eu tive, né? Não tiveram essa vivência no esporte que eu tive, eu falo com eles, olha,
muita responsabilidade de vestir essa camisa, colocar esse escudo na camisa e dar raça, e faça o seu melhor, né? Porque é uma responsabilidade você vestir uma camisa do Minas e competir pelo Minas, né? Sendo a potência que é no esporte, né? Com certeza. Eu, quando participo de uma competição de triatlon com a camisa do Minas, eu falo assim, eu quero a bandeira do Minas no pódio, né? Então você tem esses valores que a gente carrega para a vida toda e vai passando, né? Sim, com certeza. E como a gente falou, né? O Minas é um dos maiores clubes do país e tem expressão mundial no esporte, né? Inclusive o Luiz, por exemplo, foi atleta do clube, disputou uma Olimpíadas. Então, além do amor pelo clube e pelo esporte, quais são os pontos que vocês enxergam que podem ser melhorados ali dentro do Minas? Posso começar a falar? Carol, o clube hoje tem 22 mil cotistas, 72, 74 mil sócios, e é realmente o melhor clube do Brasil. Eu posso te afirmar isso, porque eu tive a chance de vivenciar isso no dia a dia. O sócio não tem noção do que a empresa Minas Tênis Clube, né? Então, a gente tem sempre melhoria, processo de melhoria contínua, né? O mundo vive transformações, mas a gente nunca pode perder a cultura e os valores do clube, né? Então, hoje, né, transparência, envolver mais sócio em coisas orçamentárias, os pais, né? Hoje nós temos 1.000 alunos na base, né? Envolver esses pais em orçamento, projetos, né? A gente tem muita atividade dentro do clube de terceira idade, né? O impacto que isso tem na vida dessas pessoas. Então, tem diversos pontos de melhoria. Hoje nós temos, né, essas festas lá, venda de convite, logística nas festas, preços de bebidas, de alimentação dentro do clube. Realmente é o melhor clube do Brasil. Mas hoje eu acho que nós temos um viés de financeiro, de resultado financeiro, que a gente, na minha opinião, não estou criticando, na minha visão, que a gente pode melhorar esses outros aspectos, sim, de uma forma geral. Ô Carol, se você chegar no Minas, você vai ver muito mais virtude do que defeito, e sempre vai ser assim. É uma potência não só de esporte. E a gente entra para praticar um esporte sonhando com Olimpíadas, e o esporte ele é tão maravilhoso que o nosso ganho é um ganho muito maior do que a medalha olímpica, se nós formos ver, ainda que a gente não consiga ter esse potencial todo de um atleta de ponta. Mas então você chegar em Minas realmente é espetacular. Agora a questão qual que é? O conselho tem 350 conselheiros para representar as 22 mil cotas ou os mais de 70 mil sócios. E nós estamos num contexto que é sempre um contexto plural, nós temos vários segmentos, vários grupos. E por melhor que seja uma entidade, uma instituição, ela sempre tem o que melhorar, e isso é ótimo. Sim. Porque se não tivéssemos o que melhorar, não teria nem por que nós estarmos aqui. Então, no momento em que nós estamos aí na iminência de uma eleição. E a eleição não é para o conselho. Isso até é um equívoco. A eleição é para 100 vagas de um conselho com 350. Então, nós não vamos renovar todo um conselho. São apenas 100 vagas. E 100 vagas de alguns sócios que entendem que tem como agregar e contribuir para que o Minas consiga ainda ser melhor. Para que eventuais falhas, e só no Ocidente é que defeito, falha, é mal visto. Porque a filosofia oriental ela é muito mais bonita. Quando você ganha, você não tem o que aprender, em geral, com a vitória. Você aprende na derrota. Então, a derrota, até para quem sempre tem um interesse de melhorar, a derrota, o defeito, ele acaba sendo positivo. Então, falha sempre há. Agora, o importante, e quando há uma disposição de mais pessoas quererem se doar, e quando a gente fala até de voluntariado,
em relação ao Minas, eu não considero meu trabalho voluntário, porque eu me considero um devedor eterno do clube. Então, eu estou tentando amortizar um pouco da minha dívida. Então, quando você tem ali sócios que se dispõem a se doar, isso é lindo. E eu vejo que tem que ser valorizado. E o que nós vamos ter são mais vozes se somando às vozes que continuarão. Então, 250 vozes continuam e surgirão 100 novas vozes. Então, não é uma mudança de todo o conselho. É uma proposta que, muito mais do que você ficar discutindo se tem ou não falha, como se houvesse mérito em não ter o que melhorar, é nós compreendermos o ganho de nós incorporarmos pessoas, muitas, no nosso grupo, a imensa maioria nunca participou, então eles vêm com muito mais vigor. Alguns que já participaram mantêm ali a tradição, ou a embocadura, ou já compreendem qual que é o papel, mas o importante é nós estarmos ampliando a visão que num colegiado restrito de 350 representa dezenas de milhares. Então, quanto mais nós pudermos sempre permitir que novos segmentos e novos grupos tenham voz, há uma tendência de termos decisões cada vez mais legítimas do clube, que cada vez mais atendam verdadeiramente às necessidades, os interesses. Então, esse que é o ponto. Muito mais do que falhas e defeitos, como se... Pô, a gente olha para o Minas, principalmente nós nos habituamos no Brasil a ver instituições que não funcionam. O Minas funciona. Mas o fato de funcionar, para nós que nós amamos o Minas, o que nós queremos é que ele funcione cada vez melhor, sempre cada vez melhor. Sem um limite, sem um teto. Sempre pode ser melhor. E nós entendemos que o melhor depende de cada vez conseguirmos ouvir mais aquele que é o destinatário, aquele que é o dono, que é o sócio. Clube. Sim. Mas há realmente um processo de intensa insatisfação lá dentro do Minas? Ou não tem isso? Insatisfação sempre tem. Você pega um público de 70 mil pessoas, existe, né? Mas é exatamente o que o Felipe resumiu bem aí, né? Isso aí não é o que nos move. Nos move a pluralidade, ter a voz do sócio lá, melhoria contínua, né? De vez em quando eles falam que para desconstruir, não, nós queremos construir, nós queremos fazer algo diferente, né? É o que o projeto, o que esses candidatos têm de projeto é isso, né? Não tem outro propósito a não ser contribuir para o clube. Eu acho que essa alternância de gestão, né, Luiz, desde que seja uma vontade soberana, né, do associado, do público, eu acho que é muito saudável, sabe, Carol? Você tem oportunidade de reformular políticas, né, de criar novos projetos dentro do clube, né, rever alguns processos dentro do clube. Eu acho que isso é muito positivo para o associado. Quando a gente fala em insatisfação, né, sempre tem no Minas assim quase que um check, né, um manual de insatisfações. Assim, tem muita insatisfação com o A e B, né, que é o segmento de alimentos e bebidas no clube, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de rever isso tudo. E uma coisa que o Luiz falou, que fala sempre, meu marido fala também, que ele é síndico do meu prédio, é da responsabilidade na gestão do dinheiro do associado mesmo, assim, literalmente do dinheiro do associado, né? Então o Luiz sempre passa muito essa responsabilidade. Quando você se candidata a uma vaga no conselho do clube, a gente vem imbuído disso aí, né? Não é um condomínio barato, né? Digamos assim, por exemplo, eu contribuo com o clube há 22 anos e somos uma família de 4 pessoas, temos mais 2 cursos, né? Pagamos mais 2 cursos, então vai por alto uns R$ 1.500 que eu contribuo com o clube há 22 anos praticamente. Se você for investir esse dinheiro fora, né, do Minas, fora do condomínio, é um montante expressivo, né, que para mim é significativo.
Então, olha a responsabilidade, né, que a governança tem em administrar isso tudo e traduzir isso, né, em bons serviços para o associado, né? Esse é o propósito, né, que o Luiz sempre falou enquanto presidente do clube, a satisfação do associado em ser bom prestador de serviço, seja na área da limpeza, do alimentos e bebidas, da sauna, do atendimento dentro do clube, desde a portaria, né? Enfim, isso passa também por funcionários satisfeitos, né? Não sei, o Luiz vai muito ao clube, eu vou muito ao clube também, e eles meio que não podem falar, mas eu vejo hoje muitos funcionários insatisfeitos. Como é que você vai prestar um bom serviço para o associado com um funcionário que não está satisfeito? Eu acho que também é um ponto de abordagem muito crítico hoje que a gente, né, está levando com a gente. E é por aí. E, Carol, é importante deixar claro, nós não somos candidatos de nós mesmos. Uhum. É óbvio que com a proximidade da eleição, nós somos procurados sistematicamente por sócios, que seja com alguma reclamação natural, como já foi dito, seja que nos veja como alguém que poderia levar questões que interessassem mais ao que eles enxergam que deva ser o clube, que um caminho, um rumo que o clube deva tomar. Então, foi impressionante, me chamou muito a atenção, como, de uma maneira muito orgânica e natural, nós começamos a receber essas demandas. Poxa, podia candidatar, quem sabe discutir melhor isso, quem sabe propor nessa linha. E o que de fato aconteceu foi uma reunião não planejada de pessoas e que depois é que nós começamos então a somar o que recebemos individualmente como demanda, como pedido, para construir um projeto de fato do que nós achamos que podemos contribuir. É de fato sempre uma melhoria, né? Melhorar sempre. E conta pra gente aqui, para quem tem interesse também em ser sócio do Minas, o que tem lá de benefício para os associados? Fala um pouquinho disso pra gente. Nós somos, então, uma entidade de esporte, cultura, lazer e educação. E se nós formos pensar, nós estamos falando dos 3 principais pilares para se construir uma nação, para se construir cidadania. Eu tiro o lazer no primeiro momento, por isso que eu falo os 3 principais pilares, que é esporte, cultura e educação, e o esporte como um vetor dos outros 2, porque o esporte consolida valores. Então, basicamente, se você falar o que o Minas tem de melhor, nós temos, e eu me lembro quando o então ministro dos esportes, era o Aldo Rebelo, ele veio fazer uma visita ao Minas, quando havia aquela escolha de quais clubes iriam acomodar delegações, e ele chegava assim, ele ficava olhando, ele chegou na academia e falou, tem um espelho ali, porque eram tantas esteiras que ele não acreditou no número de esteiras. Quando ele viu as quadras de tênis suspensas, ele falou, mas como é que funciona? Então, um ministro de Estado, ele ficou como a gente fica quase quando visita a Disney, assim, pela primeira vez, que você fica olhando tudo como se não fosse real. Sim. E apesar de nós termos essa estrutura física maravilhosa, apesar de todos os troféus, o que de fato é o meu principal elo, ou quando alguém me pergunta por que deve se associar, o que eu vejo como essencial são esses valores, que eles estão presentes nos sócios, nos nossos colaboradores, nos atletas. Como eu disse para você, quando a gente entra ali, os muros, muito mais do que uma obstrução física, eles sempre foram uma proteção contra as disputas, os conflitos e as diferenças que existem fora dos muros. Então, um propósito nosso muito marcado é que nós consigamos manter e consolidar cada vez mais esse ambiente
que seja um ambiente hermeticamente protegido de todos esses conflitos que nos tensionam no nosso cotidiano, para que o momento no Minas seja esse momento em que nós tenhamos a convivência da maneira mais elevada, justamente para que esse objetivo, que desde quando foi criado o Minas, não sei se você sabe, o Minas ia ser um zoológico. Sim. E a primeira-dama que falou que não queria cheiro de bicho, a esposa do governador Benedito Valadares, que não queria cheiro de bicho. E aí que nós conseguimos. Eu falo assim, mas como que acidentalmente se fez algo tão magnífico? Então, desde então, 87 anos que a solidez vem de nós mantermos esse ambiente não contaminado por interesses externos. E que, se você perguntar, nós temos várias propostas concretas, mas se você perguntar o que pessoalmente eu quero quando eu me disponho a me candidatar, eu não tenho nenhuma dúvida e não consigo nem colocar um segundo objetivo. O que eu quero é permitir que meus filhos cresçam no ambiente que eu cresci. E legar para todas as gerações que vierem essa dádiva também, porque é um oásis num ambiente que a gente convive externo, tão tumultuado, tão conflituoso. Carol, você está falando de que o Minas presta de serviço para o Felipe aí, está falando dos 4 pilares, né? Mas se você entrar no Minas, você fica meio abismado. Você entra lá às 6 horas da manhã, já tem gente em pé alongando, né? Às 6 horas da manhã tem gente em pé e não tem hora para fechar. E uma das coisas que foram construídas, eu acho não, com certeza foi um dos fatores de sucesso do Minas, é que essas pessoas, diretoria, eles não podem virar executivo. Eles têm que tratar da estratégia, tem que ser normativo. Porque se uma pessoa, um clube que abre 6 horas da manhã, não tem hora para fechar, o diretor virar executivo, e é uma pessoa que não está no dia a dia, não vai funcionar nunca. Então, o Minas conseguiu uma coisa muito antes dos outros clubes. E você vê, muitos clubes aí acabaram, quebraram, outros, né, nem existe valor de uma cota. Um dos sucessos, dos motivos de sucesso foi exatamente isso, né? Diretor normativo, ele enxergou isso muitos anos atrás, e cobra do executivo que vai fazer realmente as coisas andarem. Então, se você entra no Minas 6 horas da manhã, você não acredita. O Minas 1 passam 10 mil pessoas por dia, mais ou menos. O Minas 2, final de semana. Aí você fala, e durante a semana? Minas 1 também, 10 mil pessoas por dia. No Minas 2, 2.500, 3.000 pessoas, final de semana normal. Durante a semana, 1.500, 2.000 pessoas. E no country, você tem 1.500 pessoas por final de semana e umas 200, 300 pessoas de dia de semana. Quando você entra lá no Minas, que tem atividade dentro d'água, fora d'água, tem senhor alongando, tem todo tipo de atividade. Tem o pessoal do triatlon que vai para lá 6 horas da manhã, ex-atletas, né? Ex-nadadores que vão para lá 6 horas da manhã, aí briga com os atletas que precisam da raia para treinar. É uma cidade, Carol. Então, é festa, é evento, na área de esporte, de cultura, é teatro cheio. É muita coisa que oferece. Tem que entrar lá um dia para você conhecer lá e você ver como coisa mais maluca. Não dá para entender como é que funciona isso, Carol, não. você tem filhos? Não, ainda não. Eu falo que quando a gente tem filhos em Belo Horizonte e você gosta de esporte, quer colocar seus filhos no esporte, não tem outro caminho, né? Você tem que comprar a cota do Minas para os meninos fazerem esporte. Tipo, tanto lazer assim, se você for olhar para pensar. Pois né? E assim, você pensar que hoje os meninos, pela questão da segurança, né? Os meninos... Em qualquer lugar do mundo, o Minas seria um sucesso. Com certeza. Não é porque não é tem só em Belo Horizonte. O Comitê Olímpico Britânico veio e escolheu as instalações do Minas para sediar. Demoraram mais de 1 ano e meio para
pesquisando tudo. E depois escolheram, né, a época da Olimpíada no Brasil, para fazer o pré-aclimatamento no Brasil, eles escolheram as instalações do Minas. Visitaram vários clubes no Brasil e escolheram Minas. E nós aprendemos uma coisa com ele, que a parte comercial foi a última, eles nunca botaram preço. Primeiro eles queriam conhecer as pessoas, os valores, quem são essas pessoas, se são confiáveis ou não. E eu estou falando isso dos entretenimentos no clube porque a gente briga por isso. Na nossa época, o pai e a mãe entregavam o menino no Minas e sabia que ele estava seguro, podia ir embora. Então, isso que nós temos que manter no clube, né? Ter certeza que ele está entregando no filho e está seguro, os valores estão preservados, a coisa é a mesma. As coisas mudam, o que não pode mudar são os valores, né? Então, nós queremos deixar os meninos no Minas com a mesma segurança que meus pais, meus avós, tal, deixaram a gente, meus pais no clube. Então, é isso aí que a gente... Crises sempre existirão. Em todo lugar. E é no momento de tormenta é que nós precisamos nos apegar com mais energia no que é a nossa essência, no que são nossos valores. E é essa a razão de uma longevidade tão exitosa. E é o nosso mote principal, né? É a manutenção, a preservação e até o resgate sempre dessa essência. Sim. Nós estamos falando do Minas, né, que estamos falando de coisa grande, também falando de muito dinheiro. E no Minas não deve ser diferente. Hoje, todo o dinheiro que o Minas arrecada dos patrocínios são revertidos para benfeitorias para os sócios? O patrocínio, o Minas tem a política, tem o esporte de alto rendimento. Então, patrocínio, que a gente chama, que patrocinam as equipes de alto rendimento. Então, esse dinheiro vai para pagar salário de atleta. O Minas e os sócios bancam a estrutura, né? Uhum. E o patrocínio vai para pagar salário de atleta. Essa foi a política do Minas durante vários anos. Agora, quando me incomodou como conselheiro, que eu sou conselheiro nato e participo das reuniões, uma das coisas que me incomodou nos últimos 5 anos, mudou essa política, né? Mudaram essa política, a diretoria assumiu uma postura de mudar a política. O dinheiro do patrocínio está bancando o salário, mas pela primeira vez estão usando dinheiro do sócio. Então, nunca teve essa política de pegar dinheiro de condomínio para bancar a estrutura, bancar as despesas e o convívio do clube, né? Pela primeira vez, isso não está no relatório do Minas. Então, se você pegar no relatório do Minas, pela primeira vez nos últimos 4, 5 anos, por exemplo, ano passado, pegaram 3 milhões e meio mais ou menos, de dinheiro do sócio e foi destinado para pagamento de salário de atleta. Eu não quero nem entrar no mérito, se deve ou não deve, né? É importante ganhar título, ok. Mas se é 1, é 2, é 5, acho que tem que ser discutido com o conselho e com o sócio. O sócio quer gastar dinheiro do condomínio com salário de atleta. Então, houve uma mudança na política nos últimos 5 anos que incomodou os sócios e incomodou um pouco o conselho. Mas isso está no relatório do clube, entendeu? Isso não é... Então, isso aí, o sócio não gosta muito dessa ideia de bancar salário de atleta, não. Ele já banca a estrutura toda. Uhum. Alguns assuntos, uma das motivações que a gente tem nesse momento é porque muitos sócios entram no clube, vai lá, nada, toma a cervejinha dele, enquanto os amigos vão embora, entendeu? Ele não se envolve com os assuntos, ele não sabe, às vezes, o que está acontecendo, onde está sendo destinado, por exemplo, esse dinheiro dele, que não, vamos supor, não deveria ser destinado para pagamento de salário, e foi. Então, nós achamos que o Conselho precisa estar mais envolvido, passando essas notícias, passando essas informações, né? Levando essas informações, buscando informações para cobrar até da diretoria, né? Cobrar no sentido de
que a diretoria propõe alguma coisa. O conselho é deliberativo, né? Não é um conselho propositivo. Então, as coisas chegam prontas e o conselho delibera. Mas o que a gente fala é que o conselho tem que contribuir mais e ser propositivo. Então, o que ele pode fazer? Cobrar da diretoria que ele faça alguma coisa para ser deliberada. Isso ele pode, né? Então ele cobra. Esse assunto aqui da A e B estão muito caros. Eu quero que a diretoria preste conta por que é esse preço da cerveja, dessa comida e qual que é a proposta que ela tem. Então, esse que é o papel do conselho. Não é só ir lá deliberar, a diretoria quer isso, nós vamos pegar o dinheiro do sócio e pagar salário de atleta. Então, ok, está aprovado. Não, espera aí, é bom ou não? Não, então podemos até às vezes gastar mais. Em vez de 5, vamos gastar 10, 20, 30. Mas tem que ser um assunto debatido, porque hoje foi uma mudança de política que não foi consultada nem para o conselho nem para o sócio. Vocês acham que dava para fazer mais com o que se arrecada lá? Essa é uma pergunta muito difícil, que como o Luiz falou, nós temos uma equipe de executivos, os próprios diretores. Agora, o que é importante não é fazer mais. O que é importante é fazer o que o sócio deseja. E como o Luiz colocou, se o sócio quiser que um percentual de mais da metade do que ele contribua, ou de 25%, de 10%, 90%, seja investido no esporte profissional, ou no lazer, ou na cultura. Como o sócio é o dono, cabe àqueles que o representam implementar o desejo. Desculpa, pode falar. E nesse ponto que o Luiz mencionou do pouco engajamento de muitos sócios, é importante que fique muito clara a importância de nós, numa eleição que nós podemos chamar da verdadeira festa da democracia, porque se renova o vínculo da comunidade com a instituição. Historicamente, há uma presença pouco significativa. Então, uma campanha, antes de mais nada, tem de servir para motivar o sócio, para ele comparecer para votar. A ideia que o Luiz coloca bem é uma ideia do sócio participar mais, do sócio expor mais, para que o clube consiga fazer mais e melhor, porque ele vai estar ouvindo a demanda do sócio. Então é muito mais uma questão de legitimidade do que nós fazermos uma gradação de melhor. Mas a gente atender, dentro de um compromisso de representação, aqueles que efetivamente são os titulares, que são os sócios. Cara, eu gostaria até de complementar essa questão, depois a Patrícia quiser falar, mas é o seguinte, você perguntou se dava para gastar melhor, né? Com o que se arrecada, se dava para fazer algo a mais com o que se arrecada. O que eu falo é o seguinte, existem algumas despesas no clube, né, eu vou citar uma, que não ficam transparentes e sacrificam outras coisas. Então vamos pegar, foi gasto 3,5 milhões com o dinheiro do sócio com salário de atleta. Vamos supor que em vez de gastasse 3,5 milhões, gastasse 3. Sobrava 500 mil lá. Nessas conversas nossas, por exemplo, todo domingo, estou citando um exemplo e são vários, todo domingo tem uma dança de umas senhoras que ficam a semana inteira esperando, chega domingo, ao dia que elas vão dançar no clube, 4:30 da tarde, aprontam, passam batom, põem um vestido bacana. E os homens mesmo, uma gracinha. E os homens não dançam. Então, o que eles fizeram? Há anos atrás, contrataram dançarinos. São 4 dançarinos, 4 ou 5 dançarinos. Ganha lá 100, 200 reais, uma coisa assim. Uhum. Nos últimos tempos, ou no último ano, cortaram os dançarinos. Então, vão umas senhoras para dançar, não tem orçamento. Outro dia, estava conversando com o pessoal que joga futebol, 2, 3 vezes no 1. E eles querem que tenha um juiz lá, igual tem no country. Então,
esse juiz, 100, 150 reais, não sei. E você está atendendo 20, 30, 50, 100 minas tenistas ali. No count são 200 caras que vão jogar bola lá. Né? Aí você quer trocar uma bola. Outro dia o pessoal foi lá entregar a bola para... como se entregar a bola, arrumar a bola. Quer dizer, tem algumas coisas operacionais que não tem no orçamento, que é revoltante em termos de retorno para o sócio. Aí eu te falo uma coisa mais grave. Nós temos, por exemplo, ano passado, está no relatório do Minas, nós gastamos 2.800.000 com assessoria e comunicação. 2.800.000. Isso não é informação minha, está no relatório do clube, informação pública. Informação pública. Então, dava para gastar melhor? Por que gastou 2.800.000 com assessoria, consultoria? Ninguém sabe de onde que vem isso, né? Não poderia ter... Eu estou falando de uma conta, aí eu volto na transparência. Porque surgiram várias informações sobre essa conta que não foi aberta para o conselho e que, na verdade, não está publicada no site. Se você entra lá em institucional, governança e tal, contratos, teria que estar todos os contratos. Então, o que eu falo é o seguinte, muitos sócios, às vezes, transparência, governança, eu quero saber o que eu vou ganhar. Então, às vezes, não estão preocupados. Mas, indiretamente, tem que estar preocupado com governança e transparência, sim. Porque se ele soubesse como é que está sendo gasto esses 2.800.000, ele teria mais argumento para cobrar. Meu dançarino aqui de R$100, o meu placar, a minha bola. O pessoal do triatlon, há anos atrás, eles queriam um instrutor, tinha lá 60, 70 sócios do Minas, que levantam 6 horas da manhã para ir lá praticar um esporte, ter uma convivência social, dali eles saem juntos, dali eles fazem viagem juntos. Aí eles pedem um instrutor. Ah, não, instrutor custa R$2.000 por mês, dá tantos mil por ano, não está no orçamento. Então, o que eu falo assim, dava para ter gasto, na minha opinião, não estou criticando ninguém, isso é a visão deles. Então, hoje o Minas, se você pega o resultado financeiro, está muito bom, tem um resultado financeiro muito bom, mas o Minas não tem fins lucrativos. Tem que ter um colchão bom que garanta a instituição, né? Isso tem... Nós temos especialistas lá financeiros que com conta mais simples, que ter tantas vezes faturamento, não sei o que e tal, nós temos que ter no mínimo tantos milhões no caixa, que isso garante a sobrevivência, se vier uma crise, vier uma pandemia e tal. Nós temos que ter a segurança, é a responsabilidade. Mas acima disso é para o sócio, cara. Por que o sócio tem que pagar mais caro numa academia dentro do que fora? Por que a cerveja aqui está mais cara aqui dentro do que fora? Né? Eu vou fazer eu já pago, como a Patrícia falou, já pago uma mensalidade, pago não sei o que e tal. Aí vou fazer um torneio de buraco, tem que pagar mais R$180, R$200. Quer dizer, o Minas não é uma instituição financeira. E no meu modo de entender, de uns anos para cá, começou a ficar uma instituição mais financeira do que voltada para o sócio. Esses assuntos, você tem que ter os representantes lá, e 100 pessoas, não adianta, tem que ter 100 pessoas novas lá, com novas ideias, para contribuir. E não pode ser visto como pessoas que estão entrando lá para dividir, pô. Que discurso é esse, Carol? Ah, vocês vão dividir o clube? 100 novos conselheiros dividir o clube? De onde que tiraram isso? Nós queremos contribuir, pô. Para com esse discurso. Não vão dar continuidade no processo? Você acha que 100 pessoas vão pegar a instituição de maior sucesso do Brasil e do mundo, dos países, todos os clubes querem copiar o Minas, os clubes de fora, o Comitê Olímpico Britânico vem e vê o Minas como uma referência, e vão entrar 100 pessoas e desconstruir. É um discurso muito, muito, muito triste, cara. Eu fico triste por causa disso, porque estão querendo desqualificar
100 pessoas que conhecem a história do clube. Não estão entrando 100 aventureiros lá que compraram, que estão lá a partir de ontem, não. São pessoas que amam construir, igual o Felipe, igual a Patrícia lá, construir a vida deles ali. Tem uma gratidão e tem um retorno para dar. E querem construir, e querem fazer algo diferente, né? Querem ser lembrado, querem marcar a história do clube, querem pensar no Minas daqui 5, 10, 20, 30 anos. A última vez que discutiram o planejamento estratégico do Minas, deve ter uns 15 ou 16 anos. Foi o Sérgio Bruno que colocou isso lá. O Sérgio Bruno foi presidente há quanto tempo atrás? Por que ele não está discutindo o Minas hoje? Se é uma pessoa tão importante que foi, né? Eu acho que poderia estar ajudando nesse momento que o clube está. Vocês acham que às vezes falta transparência da diretoria com os... Gente, perdi a associados. Os associados. Sócios. E também o... Como é que fala? Conselheiro? Isso. Vocês acham que falta essa transparência total? Eu acho que falta total transparência, sim. Total transparência. Se você tem diversos contratos no Minas, se você abre o site do Minas hoje, os contratos que estão lá são de 2014, 2016, contratos vencidos. Cadê os contratos dos últimos 6 anos? Né? Eu acho que isso é uma falta de transparência, de transparência, sim. Você pega o estatuto do clube fala que você pode ter 10 diretores adjuntos. Você entra no site do Minas, tem 13 diretores adjuntos. Mas isso não tem problema, pô. Qual que é o problema? O estatuto fala 10, tem 13. Carol, isso é mensagem para a organização. Isso é mensagem para a organização. Pô, se os caras fazem coisas que o estatuto não permite, pô, então isso aqui está um desmando danado. E numa organização com 1.100 funcionários, né, 23 diretores, 70 mil sócios, se você não tiver exemplo e referência lá de cima, você põe em risco a instituição, né? Então, eu acho que essa falta de transparência, algumas coisas têm sido feitas, né? Isso é meu modo de entender, essa é a minha visão. Não estou criticando a diretoria, eles têm a visão, pode achar que Caixa é a melhor coisa do mundo, que o clube é uma instituição financeira, ok, estou dando a minha visão como ex-presidente, como sócio. Só para complementar essa questão, que você tocou num ponto muito importante, que é a arrecadação. Eu não estou me lembrando agora, mas parece que a arrecadação do Minas se equivale à 14ª cidade, 34ª cidade de Minas Gerais. Ou seja, o Minas é uma cidade, né? É uma cidade, então é uma arrecadação significativa. E como o Luiz falou, eu já fui questionada no clube sobre isso e eu não consigo responder, que se o Minas é uma instituição sem fins lucrativos, por que se tem um resultado financeiro acima de uma reserva técnica de segurança e por que isso não é revertido para o associado em redução de condomínio, por exemplo, redução de valor de condomínio? Né? São coisas que a gente quer respostas, né? E a gente ainda não tem essa... Você conhece muito bem a base, que são 1.000 alunos na base. Imagina o tanto de pai envolvido, tanta expectativa. O menino, eu te dei um relato como que é difícil o mineiro chegar, ter destaque em qualquer coisa. Porque não tem competição. Você faz um time de basquete, vai jogar contra quem aqui? O Olímpico, Barroca não tem. Na minha época tinha 7 clubes, agora é capaz de ter o Ginástico e talvez o Mackenzie. Enfim, é difícil
Aí caixa e não tem orçamento para levar os meninos para viajar, pô. Que clube formador que é esse, né? Qual incentivo que você dá para esses meninos? E os pais não conseguem envolver, porque o pai lá, às vezes, não tem não consegue envolver nesse processo. Vem cá, qual que é a programação? Quantas viagens que nós vamos ter? Porra. E se o pai estiver tão envolvido, ele tem um representante lá no conselho que possa falar e possa cobrar. É um conselho deliberativo, mas possa cobrar a diretoria. Esse orçamento que está destinado 10 milhões, 1 milhão para a base é pouco. Nós queremos que a gente traga outra proposta, porque do jeito que chega lá, orçamento para obra é isso, orçamento para esporte é esse, o orçamento para festa é esse, o orçamento é esse. Beleza. O orçamento é a coisa mais bacana que tem, o orçamento do Minas, e da forma que ele é elaborado. Só que tem que envolver. Agora, é difícil envolver, porque você também não tem condições de consultar 70, 80 mil sócios, 22 mil sócios, para saber o que vai fazer com o orçamento. Então é complicado. Mas também não consultar ou não dar pelo menos um momento de esporte para quem um momento para quem se quiser envolver, poder contribuir, né? Então, você pega algumas obras que são feitas no clube, que o sócio não fica nem sabendo, entendeu? Por que não tem uma consulta prévia? Estão fazendo essa obra, essa obra, essa obra. Vamos votar? Qual obra que é mais importante? É a reforma do salão? É a reforma da piscina? Vamos fazer uma obra aqui. Hora nenhuma o sócio tem essa oportunidade de participar de uma discussão dessa. E eu acho que esse que é o papel das pessoas que vão entrar lá. Vem cá, o clube tem que fazer dessa forma, traga uma proposta para a gente deliberar. Então, resumindo tudo aí, eu acho que o dinheiro podia ser gasto de uma maneira que atingisse mais sócios. Sim, sim. E há um tempo atrás, né, houve uma polêmica ali no Minas envolvendo o jogador Maurício, onde o mesmo teria cometido o ato de homofobia. Mas o clube não tinha base jurídica para demitir o jogador. E houve uma insatisfação lá dentro do clube por causa disso. Como vocês avaliam essa situação? O que de fato aconteceu? Carol, é difícil a gente avaliar, eles podem falar aí, porque a gente está de fora. Se você me der todos os elementos, eu falo, eles erraram, eles acertaram. Uhum. Eu não tenho os elementos que eles levaram a eles tomar essa decisão. Agora, eu fico pensando por outro lado. De certa forma, o Minas tem que se blindar. O Minas é um clube acolhedor e inclusivo, né? Você acolhe todo mundo, não tem isso. Mas o Minas não pode trazer certas pautas para dentro do clube. Não pode ter pauta de futebol, tomar partido de bandeira de Atlético Cruzeiro, não pode ter pauta de política. Isso está no estatuto, não pode ter pauta política, né? Então são certas pautas, diversidade, política, futebol. O Minas não é bandeira, o Minas só tem uma bandeira, a bandeira dele. Então, o que eu fico assim, não tem elementos para julgar a decisão do Minas, mas eu acho que num momento eles trouxeram alguma pauta que não deveria ter sido colocada dentro do clube, essa é a minha opinião pessoal, e acho, pior de tudo, é que pessoas que discordaram da decisão do Minas, qual é o problema? Então, uns concordaram com o Minas que tinha que mandar embora, outros concordaram que o patrocinador tinha que exigir que fosse demitido. Outros não concordaram de jeito nenhum, porque o patrocinador não pode exigir uma demissão, né? Então, existem diversas coisas. Agora, o que eu não concordo é que pessoas que discordaram de um ponto do outro ser punidas no clube. Isso aí é um absurdo. Pessoas que não concordaram, foram para a porta do clube e manifestaram, hoje estão no processo, foram mandados para o comitê de disciplina do clube e estão suspensos do clube. E foram mandados para o Ministério Público, estão respondendo ao Ministério Público. Então, na minha opinião, né, esquecer entrar no mérito do caso do Maurício,
O que me preocupa são essas atitudes que foram tomadas depois, pô. Porque o sócio falar que não concorda com uma atitude da diretoria é passível de punição? Então, no caso Maurício, eu não tenho elementos para julgar, mas, né, de certa forma, não entra na minha cabeça, é inaceitável uma posição dessa e que pessoas que se manifestem são mandadas para a comissão de disciplina, chamadas numa reunião em que o Ministério Público participe. Isso aí eu não concordo, não. E até reforçando, nós não estamos falando nem de manifestantes, nós estamos falando dos donos do clube, que obviamente a opinião individual não necessariamente será acatada, mas o importante é nós fomentarmos. Nós falamos há pouco que às vezes o engajamento não é tão grande por parte dos sócios em participar da administração. E a importância de, ao invés de nós colocarmos como critério decisão boa ou ruim, nós trabalharmos com legitimidade. Para haver legitimidade tem que haver escuta. E independente de eu concordar ou discordar, se existe um posicionamento do sócio, o que nós temos que fazer é ouvir. É prestar contas, é esclarecer, é explicar. Exato. Sempre. Esse que é o ponto pior para mim, foi isso, entendeu? Sim, porque eles acabaram punindo os sócios, né, que se manifestaram. Não faz sentido. Faz sentido. Puniram o atleta e os associados que se manifestaram contra a deliberação, né, da diretoria. Não faz sentido, cara. É muita intimidação e constrangimento para a pessoa. O cara é sócio, ele é dono dali, ele pode ter opinião. Ele que mantém o clube. Mantém o clube. Eu acompanho o Minas nas redes sociais e parece que a temporada de festas começou, né? Até o aniversário do Minas, que é em dezembro, parece que foi adiantado. Isso tem relação com essa nova eleição? Ou não tem nada a ver? Carol, a gente chega num processo desse, cara, e a gente fica triste com algumas coisas. Porque a gente vê uma parcialidade muito grande, né, e com pessoas que querem fazer o mesmo. Eles colocam assim, você está de que lado? Pessoas colocam, eu de que lado? Não entendi essa pergunta. Não, de que lado você está? Não, estou do lado do Minas. Então, o que nós enxergamos só tem um lado. É o lado do clube, né? É mais do que legítimo, num processo democrático, você tem 1, 2, 3 ou 4 chapas. Agora, por que não aceita a nossa chapa, a chapa do Minas para o sócio? Qual que é o problema, né? Então, então quando eu vejo isso, né, essa quantidade de festa, cara, o uso da estrutura, né, a revista do Minas, né, e a outra chapa não tem acesso a isso, cara. E utilizar dinheiro de sócio. Quando você faz mais festa, desculpa, não é utilizar dinheiro de sócio, mas quando você faz mais festa, diretamente você está utilizando mais dinheiro de sócio. Agora, se é um negócio tão assuntuoso assim, é difícil você não ligar uma coisa com a outra, né? Então, a gente que fica do lado de cá, nós pedimos a lista de sócios. Na resolução de conselho do Minas, você tem direito, depois que você inscreve uma chapa, você tem direito a um espaço lá dentro do clube e a lista dos associados. Tem 7 ou 8 dias que nós pedimos a lista dos associados, um espaço, não tem resposta. Então fica uma luta meio desigual para propósitos iguais. Todo mundo quer a mesma coisa, contribui com o clube. E nós não queremos, a chapa Minas para o sócio não pode e não deve ser vista assim, né? Então tinha que ter tratamento igual. Então eu fico bastante chateado com essa postura. E mais, quando você pega um presidente do conselho que começa a tomar partido, o presidente do conselho é uma pessoa que tem que ser mediadora do processo. O Minas é a maior instituição clubística do Brasil. Não pode expor o nome do clube. Qual que é o papel do presidente do conselho?
chama Minas para o sócio, chama a outra chapa, vem cá, senta aqui. Você vai mostrar a proposta sua ou você vai mostrar a proposta sua? Qualquer coisa fora disso, eu dou uma advertência ou elimino a chapa. Vocês vão falar do clube. Vocês não vão expor o clube em hora nenhuma. Né? Põe regras como mediador. Quando o presidente do conselho escolhe um lado, convoca reunião, participa de reunião, distribui camisa da chapa. Fica um negócio meio desproporcional. Então voltando nessa fala sua das festas, eu acho um negócio meio desproporcional que o sócio devia avaliar isso. O sócio devia, o sócio do Minas devia dar uma avaliada em tudo que está acontecendo e refletir. Não estou falando para escutar só o nosso lado, não. Escuta o outro lado, escuta o nosso lado para ele tomar uma decisão. Mas essas coisas estão muito perceptíveis aos olhos do sócio. Tomara que ele enxergue isso e possa tirar as conclusões deles. Sim, né? Nesse bate-papo aqui a gente pode perceber que parece, né, pela insatisfação também do sócio, falta também essa questão da transparência, né, entre a diretoria e vocês também. E falando agora dessa nova eleição, qual é o objetivo dessa nova eleição? Quem assumir os cargos vai fazer o que para mudar essa insatisfação interna? Eu acho que é um resumo disso tudo, né, que a gente falou. Eu acho que o processo democrático ele é saudável, ele representa a vontade do associado, né? Eu acho que essa alternância de gestão ela pode agregar muito em benefícios para o clube. Somos 100 conselheiros, né? A nossa chapa Minas para os sócios, somos 100 conselheiros e mais 20 suplentes, né? E a nossa proposta, assim, se você perguntar para os 100 conselheiros, Carol, todo mundo vai falar, que a voz do sócio seja ouvida, né? Ser, de fato, uma representatividade do associado lá dentro e buscar contribuir para a melhoria dos serviços, né, que o clube presta para o associado. Então, a proposta é essa, né? Nós não somos, como alguns falam, caímos de paraquedas. Não, nós temos uma história no clube, tem vários ex-atletas, tem pessoas que têm um vínculo afetivo, que criaram seus filhos lá dentro, que veste a camisa do clube, ou seja, a gente está com as melhores das intenções para contribuir para o Minas Tênis Clube, e essa é a segunda eleição, né? O Luiz foi pioneiro, né? A primeira eleição foi há 3 anos atrás, que teve um processo seletivo, que até então nem existia eleição, porque não tinham 2 chapas, né? Isso que é uma coisa surreal. Hoje a gente está em 2022, eu acho que é super saudável ter, esse é a essência da democracia. Então, você associado no Minas, dia 17 de outubro, tem eleição, a nossa chapa Minas para o sócio, capitaneada aqui pelo Luiz Gustavo, nossa referência de integridade, de pessoa, de valores, de paixão pelo Minas, uma pessoa que eu tenho orgulho de estar do lado, me sinto muito honrada, e convido vocês associados do Minas para irem votar, chapa Minas para o sócio, porque a gente tem muita coisa para propor, né? Muita coisa para trabalhar pelo Minas. Bacana, gente. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer vocês por terem aceitado esse convite. Foi muito bacana. Tenho certeza que para muitas pessoas que estão em casa, que têm interesse também em se associar no Minas, para os sócios também foi muito esclarecedor. E eu queria deixar as portas abertas para vocês voltarem numa próxima oportunidade, para a gente conversar mais, falar mais sobre o Minas. E é isso. Muito obrigada. Carol, nós que agradecemos e só encerrar, porque nós viemos aqui para falar do Minas do sócio. Tem 3 anos que não tem pesquisa de satisfação, né, no clube. Tem 6 que nós não temos pesquisa de clima, que é a pesquisa que você faz junto com os funcionários. Então, uma das nossas lutas é essa, né, que o sócio seja atendido com pesquisa de satisfação e que o corpo executivo, que é
né? O Minas é prestador de serviço, né? Então, hoje nós temos um corpo executivo, no meu modo de ver também, que está desacreditado, desmotivado, 6 anos que não se faz uma pesquisa de clima, e onde que a gente tinha um processo de identificação de talento, trilha de carreira, e tinha uma gerência de RH, acabou-se a gerência de RH, e porque é prestador de serviço, isso não é fábrica, né? Então, nós também vamos lutar, além da satisfação do sócio, que voltem a ser feitas as pesquisas de clima, que é a satisfação que está diretamente ligada com a satisfação do sócio. Você só vai ter satisfação se você tiver um clima organizacional bom. Então, agradeço demais essa oportunidade e de a gente poder estar falando aqui e contribuindo, e nós queremos construir e pensar no Minas daqui 5, 10, 15, 20 anos. E nós queremos fazer parte disso, né? Deixar um legado que a gente possa dormir com orgulho, né? Estar aqui com o Felipe, estar com essa pessoa tão especial que é a Patrícia, que eu tive um dos grandes coisas que eu tive na minha vida foi o convívio com os funcionários do clube, e todo o carinho, gentileza e o retorno que eu tive desse pessoal. E tive a felicidade de trabalhar ela. Hoje ela não é executiva do clube, e ela foi lá executiva. Então, eterno agradecimento para você e para o clube. A preservação dos valores e o permanente aperfeiçoamento da nossa gestão é um compromisso de todos os sócios. Então, dia 17 é fundamental que todos os nossos sócios compareçam. Muito obrigado. É o que você falou, né, Felipe? O Minas já é maravilhoso, já é um clube incrível, e vocês estão querendo sempre melhorar em prol do associado, né? Resumiu tudo. Então é isso. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Se você ainda não se inscreveu no canal do Estúdio Sim, se inscreva lá agora, curte e compartilha, que tem muita coisa bacana aqui no programa para vocês. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo podcast.